Você acha que você vai alcançar os resultados que deseja, mantendo os mesmos hábitos que todo mundo? Tá bom, todo mundo já escutou os mesmos conteúdos, já se fez a mesma pergunta e muita gente ainda continua no mesmo lugar. Não é à toa que pesquisas com o tema procrastinação aumentaram em 90% em relação aos últimos 5 anos. Então, se todo mundo sabe o que precisa fazer, por que ainda é muito fácil cair nos mesmos hábitos? Bom, para entender isso, não basta apenas seguir algumas dicas de passo a passo superficiais. É preciso a gente se aprofundar realmente nesse assunto para entender o porquê que isso acontece, para depois tentar resolver. Teve uma certa época que eu estava muito interessado em assuntos que envolvia desenvolvimento pessoal e psicologia. Eu estava consumindo muito conteúdo a respeito desses nichos e estava estudando muito realmente. Mas só que esse foi o meu grande erro. Eu estava mais preocupado em consumir conteúdo do que colocar aquilo em prática. Existe um fenômeno psicológico chamado Fear of Missing Out, que a gente pode abreviar ele, chamar ele de FOMO, mas que ele se refere a uma pessoa que ela tem medo de perder algo importante ou alguma informação importante. Então ela quer ficar conectada com tudo que acontece nas redes sociais. Então você já deve ter visto aquela pessoa que às vezes em algum evento social, muitas vezes até no trânsito, acontece. Essa pessoa ela fica no celular, ela quer ficar atualizada o tempo todo do que está acontecendo, fica atualizando o feed, fica atualizando os stories. Quando aquela pessoa que ela gosta posta alguma coisa, ela já para imediatamente tudo e vai ver o que essa pessoa fez. É exatamente assim que esse fenômeno acontece. A pessoa não quer perder nada a respeito daquele assunto. Mas só que esse é o grande problema. O tempo que você pratica alguma coisa tem que ser maior com o tempo que você consome aquilo. Quando acaba invertendo isso, quando você acaba consumindo mais, você acaba caindo no vício e nas armadilhas das redes sociais. E quanto mais tempo você passa nas redes sociais consumindo, mais forte ele fica, mais difícil fica para você sair dele. E o que faz as pessoas caírem realmente nisso é a dopamina, que todo mundo sabe como é que funciona, a dopamina das redes sociais, mas também as pessoas utilizam muitas redes sociais, mas como uma forma de escapar dos problemas que ela tem, muitas vezes na vida, ou dos problemas internos que ela tem. Então, como o celular ele é muito acessível, principalmente as redes sociais, a dopamina fácil que ela oferece, automaticamente o cérebro já vai querer recorrer àquilo de fato. Mas só que o mundo ele mudou. Nós não temos como evitar isso. Todos nós consumimos conteúdo. Mas a questão é, com tanto acesso à informação, será que nós estamos pegando esse conteúdo e realmente transformando ele em conhecimento? Ou nós estamos apenas acumulando informações superficiais? A única fonte de conhecimento é a experiência. Nós temos muito acesso à informação, mas nos falta a capacidade de processá-la e transformá-la em algo que realmente faça diferença em nossas vidas. Mas a maioria das pessoas, além de elas perder tempo nas redes sociais com conteúdo que não faz nem sentido, muitas informações, às vezes, que elas consumem são apenas informações superficiais, elas não aplicam em nada na vida. Aí vai acontecendo o ciclo que nós conhecemos. As pessoas vão passando mais tempo nas redes sociais, o foco ele vai diminuindo, a procrastinação ela vai aumentando e as pesquisas com o tema procrastinação também vão aumentando. Mas a questão é, de quem que é a responsabilidade disso? Será que nós vamos ficar presos nesse ciclo o resto da vida? A primeira coisa que a gente precisa entender para primeiramente perder esse medo de perder alguma coisa na internet ou essa vontade de querer ficar conectado com tudo que está acontecendo a todo momento é entender que 99% dos conteúdos que a gente assiste são conteúdos inúteis, que não vão agregar em nada na nossa vida. É uma pequena parcela de conteúdo que realmente vai ajudar. Então não faz sentido querer ficar conectado o tempo todo com o que está acontecendo. Momentos de solitude, eles nos ensinam muito mais do que as redes sociais. Momentos que você está lendo alguma coisa, meditando, praticando uma atividade física, são muito mais produtivos e criativos para a nossa mente. E também quando você for consumir algum conteúdo, é preciso você ter alguma intenção com aquilo. Ver realmente se aquilo vai agregar para a sua vida ou se você vai realmente conseguir praticar aquilo. É muito interessante também você às vezes desenvolver alguma estratégia para você pegar alguns conteúdos e adaptar ele para a sua vida, para realmente agregar em alguma coisa. Mas imagino que quando você quer se concentrar em algo, você deve ter muita dificuldade para focar no começo. Isso é normal, não é tão simples você acostumar o seu cérebro no começo. Ainda mais de um tempo que você ficou muito tempo perdendo tempo nas redes sociais.
eu vou te contar um experimento que fizeram que vai te ajudar a resolver isso. Algumas pessoas, elas foram colocadas dentro de uma sala, onde o objetivo desse experimento, elas ficarem lá dentro no intervalo de 15 minutos, sem nenhum estímulo, sem celular, sem livro, sem nada. Elas apenas tinham que ficar dentro daquela sala sem nada durante esse tempo. Só que, durante esse tempo, tinha um botão do lado delas, onde quando elas apertavam esse botão, elas tomavam choque. Mas o objetivo não era essas pessoas apertar o botão, apenas ficar 15 minutos sem fazer nada durante esse tempo. E o resultado disso foi que 65% dos homens tomaram choque e 25% das mulheres também tomaram choque. Isso nos revela que as pessoas não são acostumadas a ficar sem estímulo. Elas ficam procurando estímulo o tempo inteiro. Essas pessoas preferiram tomar choque do que ficar 15 minutos sem fazer nada. Agora pense da seguinte forma. Vamos supor que você vai começar a fazer aquela atividade difícil que você tanto procrastina, ou você vai fazer algum trabalho, ou você quer colocar algum hábito na sua vida, mas você tem muita dificuldade. Mas vamos supor que você siga esse mesmo exemplo desse teste. Você tira toda a distração que você tem, que pode te atrapalhar nesse momento, você desliga o celular, você tira qualquer coisa e você se coloca unicamente para fazer aquela tarefa. No começo, você vai sentir dificuldade para fazer isso, mas com o tempo, o seu cérebro vai se apegar, você vai começar a fazer, porque é a única coisa que você tem para fazer. Mas a dificuldade da maioria é isso. As pessoas muitas vezes querem fazer uma coisa difícil, mas só que a distração hoje em dia é muito fácil, principalmente do celular. Mas se você se colocar para fazer aquilo no começo e se ficar ali unicamente para fazer isso, você vai conseguir fazer, porque o seu cérebro não é acostumado a ficar sem estímulo. Ele vai se apegar à única coisa que ele tem para fazer. As pessoas preferiram tomar choque, literalmente, do que ficar sem fazer nada. Foi assim, por exemplo, que eu coloquei bons hábitos na minha vida. Eu sempre tive muita dificuldade para ler livro, mas quando eu tirei a distração, principalmente o celular, eu desligava o celular, eu baixei aplicativo para bloquear o celular durante o tempo. Eu me colocava unicamente para ler um livro, eu comecei a ler. E com o tempo, eu fui aplicando as técnicas, eu fui adquirindo esse hábito. Mas só de fato de você saber disso, de você entender, você já vai dar um diferencial na sua vida, principalmente para começar a fazer certas coisas que você tem dificuldade. Apesar da maioria das pessoas se preocuparem mais com o consumo de informações do que de fato aplicar elas na sua vida, não caia nessa armadilha. Não ache que você tem que ficar o tempo todo conectado nas redes sociais para aprender alguma coisa. Os momentos sozinhos, onde você tenta aprender algo, eles te ajudam muito mais do que ficar muito tempo nas redes sociais. Não caia nessa armadilha. Momentos sozinhos te ajudam muito mais. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição também, mostrando realmente eu executando uma rotina produtiva, onde eu documento toda a minha jornada, meus acertos e meus erros, que pode te ajudar também. É isso e até mais.